Com o intuito de conquistar novos clientes consumidores de pão, os panificadores perceberam que, além das novas técnicas usadas na panificação, que introduziram várias melhorias, investiram na sua qualidade nutricional. O pão fino é produzido com farinhas que apenas contêm o amido e a proteína é pobre em vitaminas, minerais e fibras, por não incluir as porções externas dos cereais, ricas nestes constituintes, por isso menos saboroso. O pão necessita, neste caso, de se acompanhar do chamado conduto, que lhe confere o gosto que já não tem. O pão escuro, esse sim, produzido com farinha pouco peneirada, sal, água e fermento, tem menos calorias que os seus concorrentes e não contém gordura nem colesterol, para além de veicular boa quantidade de fibra, importante na função intestinal. Desde os tempos mais remotos que o pão tem um papel fundamental na nossa dieta alimentar. Pão apaladado e gostoso, além da boa farinha, necessita de um forno aquecido a lenha. A TV4 foi conhecer a padaria Brunellis, que produz um saboroso pão caseiro e onde também se fazem diversos bolos secos, arrofadas e queques. Maria Rosa, a proprietária, diz que apesar do trabalho faz o que gosta. Esta ideia nasceu porque na altura era uma coisa que eu gostava muito, e comecei a fabricar o pão num forninho mais pequenininho. Nessa altura cozia 20 pães, comecei a divulgá-lo às pessoas e começaram realmente a adorar e acharem muito bom, muito boa qualidade. Comecei-me a interessar e depois comecei a dizer aos meus filhos que era um negócio bom e eu gostava muito, se eles me ajudariam. Na altura andavam os três a estudar e pensaram: mãe, então vamos, então fazemos a firma, mas realmente nunca pensei de fazer esta firma assim. Pronto, eu pensava uma mais pequenina, mas aconteceu fazermos a maior. E foi assim, eu comecei a fazer, pouco a pouco, depois fui tirando o curso de formação, comecei a gostar muito, cada vez gostava mais. Os técnicos achavam muita piada porque assim, eu criava, eu já ensinavam uma coisa e eu tentava fazer um monte de coisas e pronto, e foi andando e cheguei aqui. Agora vai-me explicar a razão desta produção de um pão que ainda é especial e muito natural, que é o pão caseiro, feito em forno de lenha. Exato. Porque é assim, porque eu achava que gostava de ter um forno a lenha, só mesmo a lenha, onde se pudesse fabricar o dito pão, o pão real, o pão que não tivesse produtos nenhuns artificiais nele. E então tentei sempre fazer como eu sabia, como tinha aprendido para as pessoas mais antigas, quando amassava o pão à mão. E então, como agora era muito mais, mas tentei sempre fazer igual àquilo que eu fazia. E continuo a fazer. Ora, como é que se faz então o pão caseiro aqui na Brunellis? Portanto, vamos começar pelo princípio. O que é que se adiciona nesta taça gigante que pode levar até um pouco mais de 100 kg de farinha? Pode-nos explicar ingrediente a ingrediente? Portanto, em ingredientes coloca-se o crescente, mete-se a farinha, portanto, dentro da tina. Em seguida coloca-se o sal e coloca-se o crescente à farinha. Entretanto, vai-se diluindo com a água, a máquina vai amassando, como é muita massa, vai amassando lentamente, até chegar ao ponto de levar o fermento, que é o tal fermento, que já não é o tão natural, porque pronto, infelizmente tem que se colocar esse, que é só o que leva, não leva mais ingredientes nenhuns, a não ser de facto a água, o sal, o crescente e o fermento. Depois é tudo amassado durante quanto tempo? Mais ou menos meia hora. Amassado e misturado? Sim, exato, meia hora. Leva meia hora, portanto, a amassar todos os ingredientes, farinha, com tudo que se coloca dentro da tina. E cada tina faz essa mistura à volta de 100 kg de farinha, não é? Exatamente. Portanto, depois de estar pronta, portanto, passado mais ou menos meia hora, está pronta a parar, onde fica hora e meia a levedar. Ao fim dessa hora e meia é que então se vai tender a massa, que se faz os pelozinhos, portanto o pão, divide-se o pão e é cozido no forno a lenha. O pão maior e as bolas. Pequeno, exato, e as bolinhas mais pequenas, exatamente. E depois a cozedura demora quanto tempo? Geralmente a cozedura costuma demorar em mais ou menos 20 minutos, as bolinhas em mais ou menos um quarto de 20 minutos. O pão maior é mais ou menos meia hora.
dá-se mais 10 minutos para ficar mais bem cozido. Brunelis junta as primeiras letras dos nomes dos 3 filhos do casal, proprietário da padaria, apesar de ser apenas o Luís que os acompanha na tarefa diária de fazer amassar, tender, modelar a massa já levedada e levar ao forno. Apesar das dificuldades, Luís quer continuar esta atividade. Por mim sim, só que não é fácil, né? Cada vez as pessoas compram menos, porque, como a minha mãe tinha dito, a gente há um tempo atrás vendíamos muito mais do que vendemos hoje em dia, mas vou tentar. Mas para além dessas dificuldades de venda, é portanto uma profissão difícil, porque é sempre de noite, não é? Sim, só tenho o sábado à noite, o resto é trabalhar. Mas também tenho o dia para mim, também compensa de alguma maneira. Mas tem que se dormir. Dormir de dia de manhã só, à tarde já dá para andar por aí. E as noites? Demoram tempo a passar? Não? A pessoa anda ocupada? Como é que é fazer uma noite inteira trabalho enquanto os outros estão a descansar? Alguém tem que fazer o pão, naturalmente. Como é que é passar essas horas todas? Epá, é complicado, mas não é complicado. Eu até gosto muito de trabalhar de noite. A que horas é que começa a hora de trabalho? 2 da manhã. 2 da manhã e vai até às? Hoje é que é mais cedo por causa que cozemos mais que é dobrar, porque não trabalhamos sábado. Hoje é dobrar. Sim. Normalmente começam às 2 e terminam? 6, 7. Depois às 8 vou fazer aqui a voltinha aqui perto. O meu pai que faz a volta maior. Sim. Portanto, ainda tem a responsabilidade de fazer a distribuição na zona mais perto? A zona mais perto, sim. Quando é que começou a trabalhar no fabrico do pão? Por volta há 4 anos. 4 anos para cá, sim. E, portanto, espera continuar este negócio, apesar das dificuldades. É essa a pergunta? Espero. Os seus pais diziam que o investimento está feito, o negócio está lançado. Está tudo lançado. Agora os irmãos não quiseram continuar? Não, os meus irmãos já têm a vida deles, já são casados, já seguiram as outras profissões. Temos que respeitar isso. Mas apoiam totalmente a padaria e se continuarmos, tudo o que decidirmos aqui. E, portanto, neste caso, sim, dos filhos neste caso, continuar... sim, neste caso eu continuar com isso. Que eles incentivaram mais o vir para cá. Pão caseiro em forno de lenha, sem produtos artificiais como os antigos faziam amassado à mão. Toda a noite a trabalhar, para logo pela manhã cedo, 6 horas, faça sol ou faça chuva, distribuir o pão fresco.